Olá, amiga, seja bem-vinda. Aqui sou eu, Tati Guimarães. Esse é o nosso canal, é o meu, é o seu, simplesmente Tati Guimarães. Fique à vontade, fique comigo até o final desse vídeo, porque o tema de hoje trata de um assunto muito forte, muito importante, que eu tenho certeza que, assim como eu, você já precisou lidar com isso, que é a ingratidão. Hoje eu quero deixar para você basicamente, né, para você ter um entendimento do que é a ingratidão, se você ainda não conseguiu entender, né, mediante a situação de vivenciá-la, eu quero deixar isso para você, o que é a ingratidão, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre a ingratidão, os efeitos da ingratidão e como lidar com a ingratidão. E também quero deixar para vocês um segredo que, ao saber lidar com essa situação, você recebe uma recompensa de ser fiel, mesmo lidando com a ingratidão. Então, se você já gostou desse tema, se você já achou interessante, fica comigo, fica aqui até o final desse vídeo e vamos falar sobre esse assunto que nos aflige, que aflige a mim, aflige a você, aflige a milhões de pessoas, porque todos os dias nós temos muitas das vezes que lidar com situações de ingratidão. Então vamos começar o vídeo, vamos lá. Você já se doou, se esforçou, amou e no final de tudo o que recebeu foi a ingratidão. Hoje nós vamos conversar bem profundamente sobre esse sentimento tão doloroso que já me afligiu e tem te afligido também, mas que tem solução. Então vamos juntos aprender a lidar com ela, com a ingratidão, sem nos amargurar, e vamos crescer com isso. Se você já passou por isso, vai lá, deixa seu like, compartilha com alguém que esteja passando por essa mesma situação, esteja vivenciando esse sentimento doloroso. Vai lá, compartilha com essa pessoa, que de repente esse vídeo ele pode ajudar ela também. E vamos falar sobre essa ingratidão terrível. O que é a ingratidão? A ingratidão é a falta de reconhecimento ou valorização. É aquela expectativa, né, de você fazer algo, de querer agradar alguém, fazer algo do teu coração, com todo o teu amor, com toda a tua alma, e não receber o recíproco daquela situação, não receber o carinho que você se doou, não receber aquele obrigado verdadeiro muitas das vezes. Isso é, de fato, o significado da ingratidão. E por isso ela dói tanto. Dói, gente. A ingratidão, ela dói, ela é terrível, ela dói. Ainda mais como eu acabei de falar, quando você faz algo por alguém, com todo o teu amor, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o carinho que você estende a mão, né? Muitas das vezes você estende a mão àquele que está quebrado, aquele que está caído, aquele coitado, aquela coitada. E no final de tudo, o coitado e a coitada vai embora sem dizer um obrigado para você, ou até mesmo sem se lembrar. Porque tem um ditado que diz que todo ingrato tem memória curta. Eu acredito que seja verdade. Todo ingrato tem uma memória curtíssima, eles esquecem. Dá uma amnésia neles, sabe? De quando ele precisou, de quando ele contou, de quando nós estendemos a mão, de quando eu estendi a mão, de quando você estendeu a mão e fez com tanto carinho por ele. Ele tem essa amnésia, ele não lembra e vai embora e te deixa, sabe como? Como me deixou muitas das vezes, que eu já tive que lidar muitas vezes com o ingrato, com a ingrata, com a ingratidão da vida, da vida não, das pessoas, dos seres humanos. Eu sabe como eu fiquei no final? Quebrada, quebrada. E eu tô passando por uma situação dessas. É por isso que eu decidi hoje falar, entrar nesse tema, falar sobre esse assunto.
porque eu estou vivendo. Eu estou vivendo isso. Mas eu estou vivendo e aprendendo, não deixando de ser quem eu sou, a essência que eu tenho, que vem de lá. Não perdendo a minha essência, por mais quebrada, por mais dolorosa que seja o meu momento, a minha situação, mediante a ingratidão dos outros. Eu estou aprendendo. E eu, como sempre falo aqui, tudo que eu estou aprendendo eu tenho que repassar para você, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que falar. Tudo que é bom eu não posso reter para mim. Porque se eu estou quebrada, mas estou me refazendo conforme o meu aprendizado, você merece também se refazer, se recompor, se levantar, sem perder a essência. Eu tô passando por isso, gente. É terrível, é terrível. A ingratidão dos outros é terrível. É filho que não valoriza o esforço dos pais. E são exemplos que eu tô dando, não do que eu estou passando, que eu realmente eu tô passando por ter feito por alguém, por um familiar, uma pessoa amada, sangue do meu sangue, por ter feito lá atrás. E hoje essa pessoa está vivendo um momento bom na vida dela, está vivendo uma situação melhorada, né? Graças a Deus, as coisas evoluiu para ela, prosperou na vida dela e ela esqueceu que lá atrás teve alguém que deu aqui, ó, a mão, que abraçou, que ajudou. E isso dói muito, né? E dói mesmo, sabe por causa de que dói? Porque na maioria das vezes o ingrato é quem nós amamos. É quem nós estamos ali do nosso, está no dia a dia com a gente, está no nosso círculo, no nosso ambiente. Então é muito mais doloroso. O ingrato nunca vai ser teu inimigo, porque teu inimigo é teu inimigo. O estranho é o estranho. Então, da mesma forma que o traidor sempre é aquele mais próximo, o ingrato também é. O ingrato também é. O ingrato também é aquele amigo que some depois de ser ajudado, como um parente, que eu acabei de falar, que é a situação que eu estou vivendo. É um relacionamento onde só você se doa. Isso é a vida de ingratidão, é vivenciar a ingratidão da vida. É vivenciar. A ingratidão ela machuca porque atinge direto aquilo que oferecemos, como eu acabei de falar também, de coração, de alma, com verdade. Então, quando nós nos doamos, nos oferecemos de alma, de coração e de verdade, e o ingrato ele se esquece ou ele não reconhece, isso nos quebra, nos fere. Mas nós não podemos ficar quebradas. Nós não podemos se permitir ficar ferida, cutucando a ferida da dor, da ingratidão. É por isso que esse vídeo está sendo feito hoje, aqui agora, para a minha vida e para a sua vida. Para que nós podemos juntas sermos curadas, restauradas e continuarmos com a nossa essência. O que a Bíblia fala sobre a ingratidão? O que a Bíblia diz sobre a ingratidão? Cara, o que eu sei, minha amiga, que nem Jesus foi poupado da ingratidão. Jesus ele fez milagres, nós sabemos da história. Jesus ele curou, Jesus ele multiplicou pão, ele transformou água em vinho, ele curou, fez milagre para lá, para cá. E no final de tudo, o que ele tomou? A cruz. Porque aqueles que foram, aquela multidão que andava atrás dele, querendo ser um milagre, querendo usufruir do que ele dava com verdade, foram os primeiros a pedir para crucificá-lo. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Lucas 17, no capítulo 11 ao 19, que fala dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. E só um foi grato. Só um teve um coração agradecido, que reconheceu
O bem que foi feito para ele voltou para agradecer a Jesus. Porque nos outros 9, ó, cada um pegou tua reta, cada um pegou teu destino, tua trilha, teu caminho e foi embora, sem olhar para trás, sem agradecer. Então Jesus passou por ingratidões, não foi uma vez, não, foram várias ingratidões, porque por tudo que ele fez, por tudo que ele se doou antes da maior doação que foi a cruz. Você consegue me entender? Então, minha amiga, se você está passando por ingratidão, alguém que você ama, alguém que você quer bem, alguém que você tem um carinho enorme, e que você já estendeu a mão, que você já abraçou a causa, que você já tirou de um momento de situação difícil, e essa pessoa depois esqueceu, ou fingiu que esqueceu, e fez como os 9 leprosos, pegou a reta. Pega essa palavra lá em Lucas 17, capítulo 11, versículo 11 ao 19. Medita nela e veja que até Jesus até Jesus sofreu a ingratidão por tudo que ele fez. Então a Bíblia ela nos fala disso. Jesus não foi poupado disso. Ele teve que passar pelas nossas experiências, pelas nossas mazelas, pelas nossas dores. Jesus ele não foi poupado em momento nenhum de tudo que nos fere, de tudo que nos machuca, de tudo que nos quebra. Ele não foi poupado, ele se fez homem e sentiu as nossas dores milhões de vezes. Ele curou, ele amou, ele alimentou e ainda assim foi rejeitado, traído, crucificado. Se até o Filho de Deus enfrentou a ingratidão, nós também vamos enfrentar, mas podemos escolher como reagir. Então, ouve o que eu vou te falar agora, minha amiga. Reaja com amor. É difícil, né? Reagir com amor. Quando você muitas das vezes faz por alguém que você ama, você tem um carinho, como eu falei, e essa pessoa despreza. É difícil, né? Mas é aí que você tem que amar, aí que você tem que ter amor. Aí que você tem que reagir com amor. Tem um versículo bíblico também para sua reflexão, que mediante a dor da ingratidão da vida, você tem que dar graça. Em tudo, dai graça. Dá graças a Deus. Porque a pessoa ela pode ter uma amnésia, ela pode ter um esquecimento, ela pode ser ingrata, mas você é fiel. Você tem um coração bondoso, cheio de amor, cheio de doação. Então, dê graça por isso, porque não é todos que têm, não é todas que têm. Então, dê graça, em tudo dai graça. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 18, está escrito, em tudo dai graça. Então, se você está vivendo um momento de ingratidão, está tendo que lidar com pessoas ingratas, dá graças a Deus que você não é assim. Dá graças a Deus que você não é ingrata. Dá graças a Deus que você tem um coração agradecido, cheio de gratidão. Porque, assim, lidar com pessoas ingratas e se ferir é terrível. Mas você também tem um coração cheio de gratidão, agradecido. Você agradece a Deus pelo teu fôlego de vida, por tudo que tem, pelo teto que te cobre, que te assegura do vento, do frio, da violência, pela comida que você come, pela roupa que você veste. Porque são coisas que muitas das vezes passa batida e despercebida para mim e para você. E nós esquecemos de dar graças a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. Nós muitas das vezes esquecemos de ser gratas a Deus
por tudo que conquistamos, por tudo que temos, por tudo que pode vir na nossa vida, pela nossa família. Às vezes a correria do dia a dia, né? A lida do dia a dia, vem para cá, vai para lá, cuida de filho, de casa, de marido, trabalha fora e faz isso, faz aquilo. Muitas das vezes a gente não nos lembramos de ser gratas, de parar um momento ali, 5 minutinhos, 2 minutinhos para agradecer. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela minha vida. Muito obrigada pela minha família. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, pelo pão de cada dia, pelo alimento no prato, pela roupa que eu visto, pela casa que eu tenho. Ainda que você não more naquela mansão dos sonhos, ainda que você não tenha aquele carrão do ano, mas o que você tem aqui agora te assegura. Então seja grato. Não seja ingrato também com Deus. Quando você vivenciar uma ingratidão dos outros, você lembra, não, eu não vou me permitir ficar quebrada, eu não vou me permitir ficar ferida, porque eu tenho um coração agradecido, eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho. E se fulano e Bertano não é grato, é ingrato, não reconheceu o que eu fiz, eu vou seguir e eu vou continuar sendo quem eu sou com a minha essência. É isso que a Bíblia nos ensina, gente. A Bíblia nos ensina sobre isso. E quais são os efeitos da ingratidão em nós? Ela tem os efeitos que eu acabei de falar. Ela nos quebra, ela nos fere, ela nos gera amargura, desânimo, um isolamento muitas das vezes, a desconfiança. Porque você lidar com pessoas ingratas, você acaba se isolando, você não quer mais ter contato, você quer ficar só, não quero mais lidar com esse povo, porque esse povo e não merece minha amizade, não merece meu carinho, não é? Esses são os efeitos negativos da ingratidão. Você às vezes querer se isolar, se separar das pessoas pela postura, pelo comportamento delas, pela ingratidão que elas gerou para você. E um desânimo, né? Um desânimo de ter que lidar com essas pessoas que você já fez e nem tinham para você. Aí a desconfiança também, de querer, de às vezes a pessoa precisar, ou outra pessoa, às vezes que não tem nada a ver, vir até você precisar de algo da sua parte, de uma bondade sua, de uma ajuda, e você ficar naquela desconfiança de fazer ou não fazer, porque você já sofreu tanta ingratidão por ter feito para outros, que quando vem alguém precisando, você já não quer fazer mais, você desconfia e deixa de ser boa, deixa de ser quem você nasceu para ser, deixa de repassar a essência. Você consegue entender? Estou sendo clara no que eu estou passando sobre a ingratidão? Então, cuidado. Não deixe que a ingratidão dos outros, não deixe que a ingratidão dos outros roube a sua essência. Não deixe. Não deixe que a frieza dos outros congele o que você tem aqui, ó. Teu coração bondoso. Um coração que não passa de largo quando vê alguém precisando de ajuda. Porque tem muito ingrato, sim. Tem muita pessoa ingrata por aí. Pessoas que nos decepcionam. Mas tem muitas pessoas que reconhecem, que agradecem. E às vezes você faz por essas pessoas, ela reconhece, ela te agradece. E de repente também a roda gira. Essa pessoa dá uma melhorada e você também pode precisar dela. E ela vai lembrar, não, vou ajudar fulano, porque um dia fulano me ajudou. Consegue me entender? Porque nós vivemos assim, ó, a roda vai girando, filho. Hoje quem está lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. E a nossa vida, ela é como aquele aparelho que eu não sei o nome, do coração lá, quando a gente está no hospital, que fica altos e baixos. Então, se hoje você pode fazer o bem, se hoje você pode ajudar, estender a mão, dar o seu melhor, com verdade, de coração, de corpo, com verdade, com alma, faça. Faça sim. Porque quando se um dia a roda girar, o que não é ingrato ou ingrata vai se lembrar e vai te estender a mão também. Porque isso é semeadura. Isso também é semeadura, gente.
Olha que coisa linda. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se o ingrato planta a ingratidão, ele vai colher ingratidão lá na frente, ainda que não seja com você, mas pode ser com outro. Ele foi ingrato contigo, lá na frente alguém vai ser ingrato com ele ou com ela, sei. E é assim que funciona, porque a semeadura, a lei da semeadura, ela é para todo mundo, é universal, é independente, não é religiosidade. Todo ser humano tem que viver a lei da semeadura, do que planta tem que colher. Então faça o bem, independente de lidar com os ingratos, gente. Eu tô aprendendo isso é muito bom. Ter um coração cheio de amor, ter um coração cheio de amor, um coração que olha para quem precisa e não despreza. E não despreza. Então vamos lá, como lidar com a ingratidão? Como nós lidamos com a ingratidão, com o ingrato, com a ingrata? Não esperando o retorno humano, não esperando o retorno dessa pessoa, é esperando nele, em Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos vê, aquele que nos contempla, aqueles que os olhos são como chama de fogo que não dorme nem tosqueneja. Os olhos deles estão abertos e observando tudo, vendo tudo. Então é nele que nós devemos esperar. Tudo quando fizerdes, fazei como para o Senhor. Lá em Colossenses 3:23 diz isso. Então, quando você fizer algo para alguém com alma, com coração, com verdade, faça como se estivesse fazendo para Ele. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Continue sendo boa, mesmo quando não reconhecem. A bondade é um fruto do Espírito, não uma moeda de troca. Olha que terrível. É um fruto do Espírito, não uma moeda de troca. Aprenda também a colocar limites. Ser bom, ser boa, não é ser bobo, não é ser boba. Você tem que fazer sim, você tem que ter um coração voluntário, sim. Mas também não precisa ser boa. Deixar o ingrato ou o aproveitador, aquele que gosta de se encostar, aquela que gosta de se encostar, se agarrar em você e se aproveitar do que você tem. Então não seja boba. Falar sobre o seu alto valor e discernimento. Então você traga sua memória e fale para você mesmo, não, eu tenho valor, quero ser assim, eu sou boa. Eu tenho um coração voluntário, um coração ajudador, um coração cheio de amor. Eu vou estender a mão para quem precisar, independente de enfrentar ingratidão ou não. Eu quero que Deus me dê discernimento para fazer isso. Não para fazer por fazer e não para ser boba, deixar ninguém pisar e trepar na minha carcunda, não. Mas eu quero fazer sim. Eu quero ser boa sim. Fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Ore por quem foi ingrato. Ore por quem foi ingrato contigo, por quem foi ingrata. Entrega essa pessoa na mão de Deus, porque é Ele que vai cuidar. Isso cura o nosso coração e nos liberta da mágoa. Então, se alguém te afligiu com ingratidão, te quebrou, te feriu, ore por essa pessoa, entrega ela na mão de Deus, entrega ela na mão do Senhor, que é Deus que vai cuidar. E Deus vai tirar toda a mágoa, todo o ressentimento que muitas das vezes a ferida, né? A ferida, quando a gente fica quebrada, entra no nosso coração. Então, ore para que essa ferida não gere mágoa, ressentimentos dentro de você, para que você não perca a sua essência, para que você não perca o seu melhor, entendeu? A gratidão do outro não define o valor da sua ação. Deus viu, Deus retribuiu. Quer dizer, a ingratidão dos outros não define o valor da sua ação. Deus viu,
Deus retribuiu. Ao seu tempo, na verdade, Deus retribui. Se a pessoa foi ingrata, Deus nem piscou. Ele viu você sendo boa e ele retribui ao seu tempo. Então, não se esqueça disso, minha amiga. Não se esqueça. E agora eu quero falar algo bem rapidinho aqui para encerrar esse vídeo sobre uma recompensa que ser fiel, mesmo lidando com a ingratidão, nós conseguimos obter. Eu quero falar isso com você. Olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não nos desfalecermos. Essa é uma promessa de recompensa, de ser fiel, mesmo lidando com a ingratidão. Não canse de fazer o bem. Tudo isso é um resumo de tudo que eu conversei aqui agora com você. Não se canse, porque a seu tempo você vai colher esses frutos, se não se desfalecer. Então não se desfaleça. Não se entregue à mágoa, ao ressentimento. Não deixe de fazer o bem. Não deixe de fazer com o coração, com alma e com verdade. Não perca a sua essência, porque ao seu tempo, você colherá dele. Então isso é uma recompensa que nós recebemos, nos mantendo fiel, mesmo lidando com a ingratidão. Eu vou ficar por aqui. Eu vou encerrar esse vídeo. E se ele fez um sentido, se esse vídeo ele fez sentido para você, se você entendeu um pouquinho mais sobre essa questão terrível de lidar com a ingratidão, e se você aprendeu algo, né? Se você conseguiu extrair algo desse vídeo, desse conteúdo, algo que agregue para você, que te ajude a lidar com esse sentimento, com esse tipo de situação, deixa seu like, comente e compartilhe com outra pessoa que esteja vivenciando momentos de ingratidão. E até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fica na paz, que Deus te abençoe, que você tenha uma vida abundante, que você receba todas as promessas, que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida e que você venha ter uma vida extraordinária, minha amiga, porque nós nascemos para ser mais que vencedores. Nós nascemos para comer o melhor dessa terra, porque nós somos princesas. Nós somos filhas do rei e ele nos prometeu isso, uma vida abundante. Então renove a sua mentalidade, não se conforme com esse mundo. Sedes transformados, sedes transformada pela renovação do seu entendimento, para que você experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade dele, de Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela tua atenção. Fica na paz. Beijão.